Em setembro, os mercados acompanharam atentamente o crescimento da contaminação pelo coronavírus em alguns países da Europa, com alguma preocupação. Além disso, a proximidade com a eleição presidencial norte-americana, que acontece agora em novembro, fez com que o mercado passasse a acompanhar atentamente o resultado das pesquisas eleitorais e também o embate entre os dois candidatos, com atenção também para a agenda propositiva de cada um deles. Ainda no cenário internacional, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, realizou a sua primeira reunião de política monetária após ter anunciado que irá perseguir não uma meta cheia de 2% para a inflação, mas uma média da inflação que fique em torno de 2%. Isso sinaliza juros baixos por muito tempo. Além disso, os membros do Federal Reserve que participaram dessa reunião sinalizaram que a taxa de juros nos Estados Unidos muito provavelmente permanecerá estável até 2023. Como resultado, esse movimento de preocupação com o Covid e muita incerteza em relação ao resultado da eleição norte-americana, fez com que a volatilidade ficasse bastante elevada e o dólar se apreciasse ao longo de boa parte do mês. No Brasil, os mercados acompanharam muito atentamente toda a discussão que envolve o cenário fiscal a partir de 2021. Em 2020, por conta da pandemia, as metas fiscais foram abandonadas e o gasto público cresceu bastante. Agora a discussão se volta sobre o que fazer a partir do ano que vem. O governo tenta conciliar, de um lado, a necessidade de voltar a cumprir o teto de gastos no ano que vem e mandar, então, aquela sinalização positiva no que se refere à perspectiva com relação à trajetória da dívida pública. Por outro lado, ele tenta encaixar no orçamento a vontade de criar um novo programa de transferência de renda que vá além do Bolsa Família que existia antes da pandemia. A ideia seria atender uma parcela dos beneficiários hoje do auxílio emergencial nesse novo programa. A grande dificuldade é que não há espaço no orçamento, dado que as contas públicas são bastante rígidas e você não tem espaço para fazer cortes sem fazer, geralmente, alterações na Constituição. O espaço para cortes é muito pequeno. A ideia original da equipe econômica era criar um novo benefício com base num rearranjo de benefícios sociais já existentes. Contudo, a aceitação por parte do governo não foi lá muito positiva. A proposta, então, que foi feita era de usar recursos que seriam originalmente destinados ao pagamento de precatórios da União para pagar esse benefício. Essa proposta gerou muitas críticas por parte do mercado. Por um lado, você está criando um benefício permanente com uma receita que não necessariamente está destinada a ele, mas principalmente porque você está jogando para frente o pagamento de dívidas já assumidas pela União, o que mandou uma mensagem muito negativa. E acho que a leitura negativa do mercado foi principalmente porque mostrou uma dificuldade do governo de encarar propostas que realmente indiquem corte de gasto nas contas públicas. Dessa maneira, o governo acabou voltando atrás na proposta e agora ainda estuda uma alternativa para poder criar um novo benefício. Enquanto isso, o mercado aguarda essa proposta e algo de fato que venha sinalizar que você vai criar um benefício, mas ainda assim continuar respeitando o teto de gastos a partir do ano que vem. Olhando para a atividade econômica, conhecemos o PIB do segundo trimestre, foi uma queda de 9,7%, a maior da história. Mas, já olhando para frente, os indicadores de atividade disponíveis até o momento mostram que, com a reabertura da economia, principalmente indústria e varejo, vem mostrando uma boa recuperação. O setor de serviços ainda preocupa um pouco mais, porque é um setor que ainda sente um pouco as restrições impostas pela quarentena e a necessidade de se evitar aglomeração. Nesse cenário, revisamos a nossa projeção de crescimento do PIB de 2020 até um pouquinho para cima. Esperamos uma queda um pouco menor de 5%. Para 2021, continuamos projetando um crescimento de 4,5%. Contudo, dois riscos podem comprometer esse cenário. O
primeiro é a própria evolução da pandemia, que ainda mostra um número elevado de mortes no dia a dia. E o segundo é justamente toda essa discussão em relação do futuro das contas públicas e da volta ou não ao cumprimento do teto no ano que vem. Caso o mercado entenda que existem riscos reais de não se voltar a cumprir o teto no ano que vem, a precificação dos ativos pode ser muito afetada, como já observamos atualmente, dado que esse risco tem aumentado. Então, o reflexo já está sendo visto na inclinação da curva de juros, ou seja, com os juros ficando mais altos, principalmente a parte longa da curva, e isso representa uma piora das condições financeiras. E, se continuar, pode de fato influenciar negativamente o ritmo de retomada. Assim, aguardamos ansiosamente a decisão do governo com relação à criação desse novo benefício e torcemos para que a alternativa encontrada seja algo que de fato caiba no orçamento. Em reação a tudo isso que eu mencionei, o mercado de câmbio ficou bastante nervoso em setembro, com o real terminando o mês a 5,64. Continuamos esperando que o real se aprecie um pouco até o final do ano, contudo, todos esses riscos que eu destaquei, principalmente no que se refere ao fiscal, podem fazer com que a moeda fique mais depreciada do que o que a gente imagina que era o câmbio de 5,20 ao final do ano. Sobre a inflação, existe uma pressão muito grande nos preços dos alimentos no curto prazo. Existe a percepção que tanto uma demanda externa um pouco mais forte, mas também muitas famílias com bastante recurso nas mãos por conta do auxílio emergencial, tem feito com que a demanda por esse grupo fique bastante aquecida. Dessa maneira, revisamos a nossa projeção de inflação desse ano para cima e para 2021 continuamos esperando inflação de 3,10, um pouco mais alta, mas ainda bastante abaixo da meta. O Banco Central, como esperado, manteve a taxa Selic em 2% e continuou sinalizando que, apesar do balanço de riscos estar assimétrico, ou seja, de você ter um risco da inflação ficar mais baixa do que ele espera por conta da atividade ainda deprimida, ele enxerga um espaço adicional muito reduzido para eventuais novos cortes na taxa de juros, porque existe uma preocupação com questões prudenciais, ou seja, como é que o mercado financeiro iria funcionar com uma taxa de juros ainda mais baixa do que a que temos hoje. O comitê, mais uma vez, manteve o que a gente chama de forward guidance, ou seja, aquela mensagem com relação aos próximos passos da política monetária. E nessa mensagem, ele sinaliza que a taxa Selic deve ficar parada nesse patamar, dessa taxa de juros nesse patamar, justamente a um cenário onde você volta a ter equilíbrio das contas públicas a partir do ano que vem. Assim, o próprio Banco Central já sinalizou que, se caso o teto até venha a ser cumprido no ano que vem, mas com algum tipo de criatividade, isso significaria uma mudança no regime fiscal, o que poderia fazer com que o Banco Central não conseguisse se comprometer com essa mensagem de juros estáveis por bastante tempo. Contudo, isso não quer dizer necessariamente que os juros voltariam a subir. Tudo isso depende da expectativa de inflação. E num cenário de atividade bastante deprimido, a inflação muito provavelmente ainda seguiria bastante abaixo da meta. Assim, continuamos esperando que a Selic permaneça em 2%, tanto nesse ano quanto em 2021.